Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Uma pessoa amiga do canal fez um comentário outro dia muito interessante e eu tive a impressão de que deveria ser, estendido a mais pessoas, porque eu acho que mais pessoas passam pela mesma situação, têm o mesmo sentimento que eu já tive também um dia, então eu tive uma grande empatia por esse comentário, uma vez que é uma coisa que está dentro praticamente da maioria da população desse planeta, né? A respeito dessa sensação que a gente tem de não pertencimento, né? Já começa na própria família, a gente tem a sensação de que não pertence àquela família, aquele núcleo familiar. A gente sente um desajustamento, né? E então a pessoa dizia que não via a hora de voltar para casa. Prestem bem atenção nesse detalhe. Então a pessoa se deu conta, né? Muito provavelmente está assistindo também, né? Então a própria pessoa sabe de quem se trata, então isso não é um assunto de uma pessoa só, né? É um assunto bem amplo. É filosofia e todo dia é dia de filosofar, porque filosofar é ser amigo da verdade. Todos os dias todo dia é dia de buscar a verdade das coisas, as leis da existência, né? As razões pelas quais existimos e tal. Então é importante aprofundar esses assuntos. Existe uma confusão muito grande que se faz com esse voltar para casa, né? Não existe casa. É importante compreender profundamente o sentido dessas palavras. Não existe lá. Não existe um lugar aonde você vá que você possa ser diferente daquilo que você já é. Prestem bem atenção, é muito profundo isso. Então muitas pessoas, né, inclusive essa pessoa também comentou que almeja pelo desencarne o mais rápido possível. Porque eu entendo o que ela quer dizer, porque eu já pensei isso também no passado, eu já tive essa impressão no passado, que se eu morresse, se o meu corpo físico morresse, eu estaria num outro lugar onde me sentiria melhor e aquele lugar seria minha casa, seria um retorno à casa. Mas isso não existe. A única coisa que existe nesse processo é a perda do corpo físico. Mais nada, porque aquilo que você já é. Não tem nada a ver com um lugar, com você ir para o céu, para o inferno, para um umbral, ou para o nosso lar, ou qualquer coisa assim, uma colônia espiritual. Não existe nada disso. Você vai continuar sendo aquilo que você já é, e com uma agravante. Você não terá mais o corpo físico. O corpo físico ele funciona como o que os antigos chamavam de mata-borrão, né? Quem não sabe o que é mata-borrão aí procura, porque eu tive que procurar também, não é do meu tempo, não sou tão antigo assim. É tipo uma borracha, né? Então, o corpo físico ele é uma armadura que nos protege, principalmente psiquicamente, mas não só. Fisicamente ele também nos protege de muitos ataques, né? Físicos e astrais. E quando a gente perde o corpo físico, que é o que a gente aqui na Terra, né, convencionou chamar de morte, quando a gente morre, a gente não tem mais essa proteção. Então é mais ou menos assim, aquilo que você aqui pode se distrair, no astral, sem o corpo físico, você não pode mais. Então lá é o lugar onde você... Esse lá é metafórico, gente. É apenas para me fazer entender, mas não existe lá. Já é aqui, agora, com a diferença que você não tem o corpo físico. Então aqui você se distrai das mais variadas formas possíveis. E nesse outro estado de ser, você não tem como se distrair. Esse é só um exemplo que eu estou dando, bem bruto.
mas é mais profundo do que isso. Então você vai ter que encarar os seus demônios de frente, que é o que muitas pessoas descrevem no meio espírita, ou até mesmo antigamente, né, desde do século XII, lá com Dante Alighieri, que descreve como inferno, né, como umbral. Você precisa, esse demônio, né, conceitualizado pela religião católica, né, e portanto cristã, ele não existe, ele é uma representação dos nossos demônios individuais e interiores, né? Então aquilo que Dante Alighieri viu e descreveu na Divina Comédia, até então, até nessa época, não existia esse conceito de inferno como, então até o século XII isso, gente. Ou seja, 1.200 anos depois da vinda de Jesus e por volta de 3.500 anos, né, depois do advento de Moisés, né, do judaísmo, que compilou toda a tradição judaica no que nós chamamos hoje de Bíblia, né, mas que para os judeus é a Torá. Então, até então não tinha esse visual do que seja demônio, do que seja diabo, do que seja inferno, né, dos 9 círculos do inferno e tal. Então isso é uma coisa muito recente, né? O catolicismo, o cristianismo adotou as imagens do Dante como se fosse uma coisa geral para todo mundo. Mas o que Dante viu foram os infernos individuais das pessoas, né? Inferno no sentido de os demônios pessoais, né? Aquilo que a gente tem que encarar pessoalmente. Então, o que acontece com a destruição do corpo físico? Acontece só isso. Você está sem a casca, você está sem a armadura, você está sem a proteção. Mais nada. O resto continua tudo igual, com a agravante de que as nossas sombras, os nossos monstros interiores são elevados à milésima potência por não ter mais essa armadura, essa proteção. Então é muito importante que nós tenhamos consciência de que não existe lá, a não ser como figura de linguagem, para nós podermos conversar de mente concreta para mente concreta, é só isso. Esse lá não existe. Quando você fala, eu tenho vontade de voltar para casa, eu sinto que não pertenço a esse lugar, essa casa é você mesmo, essa casa é dentro de você mesmo. Tudo sempre esteve e está aqui, agora em você. Não existe em outro lugar além de você. Então, não se trata de se afastar da família, não se trata de romper fisicamente com a família. Claro que há casos, né, em que isso é necessário, porque quando há essa compreensão, você consegue compreender que família é um conceito humano. Esse conceito que nós temos de núcleo familiar, de comunidade, de estado, de país, são conceitos humanos, de tribo, de raça, de clã, de gen, né? Isso é tudo humano. No momento em que nós não pertencemos mais ao tipo humano, né, que voltamos para a nossa pátria espiritual, digamos assim, olha, eu usei a expressão pátria para ver como isso é tão arraigado dentro da nossa conceitualização. E quando a gente volta para essa casa, entre aspas, eu estou fazendo aqui jogos de linguagem para tornar compreensível. Então, quando a gente volta para essa casa, entre aspas, né, não existe mais essa família. Essa família fica, separa, às vezes volta a se reunir, às vezes, esporadicamente, eventualmente, ao longo dos milênios, né, a gente volta a se reunir, tanto pelo amor como pela dor, tanto como pela simpatia, pela empatia, como pela antipatia. Nós voltamos a nos unir nesse núcleo familiar humano. Mas quando você transcende a mente, transcende os ensinamentos do mundo, quando você transcende essa tradição, essa conceitualização, você consegue compreender que você sempre foi e sempre será
único, individual e solitário. Não tente entender isso com a mente, porque a mente vai entrar em desespero. A mente vai dizer, bah, mas como? Bah, é coisa bem lá da minha terra, né? Terra do Rio Grande do Sul, de gaúcho, né? A mente vai dizer, é uma corruptela de barbaridade, né? Então, me permitam esse retorno ao às minhas origens quando eu digo bah, talvez isso escape algumas vezes no meu linguajar, né? Então, bah é uma corruptela de barbaridade, né? Então, barbaridade existe esse espanto, né? De as coisas não serem exatamente como a gente esperava. E elas nunca são. Porque a esperança de que algo seja já corrompe aquele algo. Ele já não tem mais como ele ser. Porque as coisas são o que são, não o que a gente espera que elas sejam. E então, a tão falada morte, ou a morte do corpo físico, ou no caso a perda do corpo físico, né, a dissolução do corpo físico, não é solução para nada. O que você não resolver aqui e agora, encarnado, você não vai resolver no astral, você não vai resolver no mundo espiritual, como quisermos chamar. Você vai ter que aguardar para retornar numa outra oportunidade com uma agravante. Aquilo que você não vai resolver, aquilo que você não resolveu aqui e agora, vai somar, vai acumular com outras coisas que você não resolveu, noutras oportunidades. Então, você já tinha coisas para resolver, você já tem agora, você já tem coisas para resolver de outras oportunidades que você esteve aqui na Terra e não resolveu. Então, aqui você vai vir, não vai resolver de novo aquilo lá e mais o que você criar aqui. Então, você vai ter mais uma agravante, que é provavelmente o que está acontecendo nesse exato momento que está acontecendo com a sua vida. Por isso que parece tão pesado. Por isso que parece que a gente sofre tanto. Então, o que você não resolver, você vai acumular para o futuro, que é o que a gente chama de karma, que é nada mais do que consequência. Então, não adianta. A hora de despertar é aqui e agora. E no astral não há essa possibilidade. Muitas pessoas, existe uma confusão muito grande que se faz até no meio espírita, que é um meio que estuda isso constantemente, de que, o que eu não resolver agora, resolvo depois. Não existe depois, só existe o agora. Com essa agravante que eu falei para vocês, que se vocês não resolverem agora o que dá para resolver agora, vocês vão acumular ainda mais para o futuro. Então, o próximo você, entre aspas, que vier no futuro, vai vir com uma mala, com uma carga, né, com um karma ainda maior do que agora. Então, por que deixar para depois? Porque depois não existe, gente. Não existe lá e não existe depois. Só existe aqui e agora. E todo o potencial está dentro de você, sim, aqui e agora. Você é uma criação, nós somos uma criação extraordinária do nosso eu sou, do nosso espírito, do nosso eu superior, de Deus, seja como você quiser chamar, do universo. Nós somos uma manifestação do universo, nós somos o universo manifestado num ponto focal. Eu para mim mesmo e você para si mesmo. É uma manifestação do universo, é uma manifestação de Deus. Não tem nada a ver com Deus religioso, não tem nada a ver com Deus de religião. É uma manifestação do todo, num ponto focal. Por quê? Porque num dado momento, o seu eu superior, o eu sou, entendeu que essa criação dele teria capacidade de superar, de transcender, de resolver tudo o que estava para ser resolvido pelas outras criações do passado. Ou podemos chamar de espírito também, né? Então esse espírito, o seu espírito,
Mas eu não quero que você leve isso para antropomorfização. Nós costumamos humanizar os ensinamentos. Esse espírito não é uma pessoa, é um ser. Um ser é algo que não tem forma, que não tem passado, que não tem futuro. Um ser é algo que é. É isso que a palavra ser implica, é isso que a palavra ser significa. Algo que é, que não pode ser conceitualizado, que não pode ser teorizado, simplesmente é. Então esse ser cria algo maravilhoso como você. Ele não te criou para você sofrer. Ele não nos criou para sofrermos. O sofrimento é uma opção por um erro de interpretação, porque quando ele nos cria, nós somos colocados mais uma vez aqui diante de uma cultura, diante de uma tradição, ou várias, né, culturas, tradições, de modos de interpretar a vida, já de conceitualizar a vida, e a vida não pode ser conceitualizada, gente. A vida é um verbo, viver. Não pode ser conceitualizado, viver é isso, viver é aquilo, viver é aquilo outro. Viver é viver. A vida é verbo. Então, essa criação que é você tem todo o potencial, já foi colocado toda uma... Não se sinta pressionado por isso, mas ao mesmo tempo se sinta também. Porque você diz, eu não posso, eu não acredito, eu não tenho condições, eu não consigo. Consegue! Você já está percebendo que você consegue, é por isso que você entra em desespero muitas vezes e sente essa pressão, essa carga de ser um ser especial, de ser especial para o universo. Toda a capacidade nós já temos de resolver tudo que ficou para trás e ainda congelar, né, futuros problemas. Sabe como? Sendo, com presença. Na medida em que você se torna presente, que você aprende finalmente, compreende finalmente que não existe lá e não existe depois, não existe o tempo e não existe o espaço. São conceitualizações humanas necessárias para o nosso aprendizado, mas ainda assim inexistentes, embora, como disse Einstein, sejam ilusões persistentes, mas são ilusões. Então não existe o lá e não existe o depois. Você tem capacidade para entender e compreender e resolver tudo aqui e agora. Você só não enxerga isso porque você está cheio de conceitualizações, cheio de aprendizados errôneos que o mundo aí nos ensina e tal. O único jeito é você compreender dando um passo atrás. Eu tenho falado vídeo após vídeo. Sair do senso comum, sair desse aprendizado errôneo. E, finalmente, você vai compreender, não existindo lá e não existindo depois, que é tudo aqui, agora. Não adianta você sonhar com um lugar que não existe. Essa coisa que o pessoal coloca muito erroneamente, a minha pátria é lá nas Pleiades e a minha pátria original é lá em Capela ou em Andrômeda ou em qualquer outra constelação. Isso não é verdade, gente. A sua pátria, para falar uma linguagem então muito comum, é você e sempre foi. Sonhar com um lugar no espaço e no tempo é mais uma vez cometer o mesmo erro de achar que a solução está fora de você, aonde ela nunca esteve, não está e nunca estará. Pode levar 1000 anos, 10 mil anos, 10 milhões de anos, até que você se dê conta que sempre esteve em você. É o grande ensinamento que Jesus deixou com a alegoria do filho pródigo, com a parábola do filho pródigo, que retorna finalmente para casa depois de consumir todos os recursos exteriores, né, achando que era fora, ele acaba retornando para casa. Sempre foi, é
e sempre será dentro de você. Por isso que a hora de resolver é agora. Não existe casa para você voltar. A casa é dentro de você, em nenhum outro lugar, em nenhum amanhã. Agora. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!